Vale a pena instalar energia solar em 2026? Com o escalonamento da cobrança pelo uso do fio B, essa é uma das perguntas que nós mais recebemos na EJX Solar. Então, para isso, eu vou conversar hoje com vocês a respeito do assunto em nosso escritório. Mas antes, pega aqui, Marcelo, e mostra essa casa e as placas para todo mundo que está assistindo. Para vocês conseguirem entender a diferença, por que ainda vale a pena investir em energia solar em 2026, eu preciso trazer alguns pontos aqui para vocês. O primeiro deles é a diferença entre quem ainda está na fatura de energia normal da concessionária, da distribuidora de energia e quem gera a sua própria energia. E para isso, eu vou falar que o custo da geração de energia para alimentar essas pessoas que estão aqui no que a gente costuma chamar de mercado cativo, essas pessoas que ainda pagam normalmente a fatura da conta de energia todo mês, esse custo é muito elevado. Dentro desses custos, eu posso trazer para vocês o custo da geração de energia, que ela ainda é essencialmente vinda da matriz hidrelétrica, e dentro desse contexto nós sabemos que o Brasil ele passa por períodos de seca. Então, quando a gente não tem essa fonte da hidrelétrica produzindo essa energia em quantidade suficiente para o consumidor, esse consumo que vem crescendo dia após dia, ano após ano aqui no Brasil, então o que é que nós fazemos? O que é que o governo e as concessionárias fazem? Eles utilizam-se da fonte das termoelétricas. Então, as pessoas que seguem nesse caminho com a conta de energia da sua distribuidora, ela sempre vai estar à mercê desse consumo das termoelétricas, que é um consumo que tem um custo muito elevado. Então, esse é o primeiro ponto. E quando a pessoa ela tem a sua própria energia solar, ela tem toda a vantagem de já saber ao longo do ano os períodos em que nós temos de maior geração de energia e de um pouco menos de geração de energia, que são aqueles períodos que nós passamos pelo inverno, onde a gente tem um pouco mais nublado. Só para lembrar aqui que nós produzimos a energia vindo da energia solar o ano inteiro. Nós temos períodos de maior produção e de menor produção. Então, por que ainda vale a pena investir em energia solar em 2026? Apesar do custo do fio B ser escalonado a cada ano, esse custo dentro da fatura de energia, ele é apenas parte de uma componente tarifária. No Brasil inteiro, o correto é que quem gera a sua própria energia não pague tributos como o ICMS. Afinal de contas, o ICMS ele é um imposto de circulação de mercadoria e serviços que deve ser cobrado quando essa mercadoria e serviço circula de um estado para o outro. E ora, se você está gerando a sua própria energia, a energia que está sendo colocada nas linhas da distribuidora, ela é apenas uma forma de um empréstimo. Imagine você quando está emprestando o seu dinheiro, está depositando o seu dinheiro no banco, o banco cuide daquele dinheiro e depois você pega ele de volta. Então, dentro do contexto de quem gera a sua própria energia, tem vários pontos aqui que nós podemos mencionar que é muito favorável e vai seguir sendo favorável ainda em 2026. Outro ponto que eu preciso trazer para vocês é a respeito de quem está ainda na fatura da conta de energia seguir pagando por subsídios que são incentivados pelo governo federal. Como recentemente, na lei que foi aprovada em outubro desse ano, nós tivemos a CDE, Conta de Desenvolvimento Econômico, que é um subsídio do governo dado a pessoas de baixa renda. Mas nós sabemos que o custo para que o governo possa dar esse incentivo a essas famílias, ele é creditado, aumentado, cobrado das demais pessoas que continuam ainda lá pagando a sua fatura da conta de energia normal. Então você, quando está dentro da geração da energia solar, gerando a sua própria energia, tendo o seu próprio sistema, você não está sujeito também a arcar com esse custo, porque afinal de contas você não está fazendo mais parte daquele grupo, vamos assim dizer. Outro ponto que eu preciso trazer para vocês é que quando você tem a sua própria energia solar, você fica longe
das bandeiras tarifárias sobre a geração de energia que eu falei lá no começo do vídeo. Quando nós deixamos de ter a maior parte da nossa geração vindo das hidrelétricas e nós acionamos as termoelétricas, geralmente o Brasil entra em bandeira vermelha. E esse ano de 2025 que nós passamos, ele foi muito marcado por bandeira vermelha na conta de energia do consumidor, chegando inclusive à bandeira vermelha 2, que nós tivemos no mês de outubro, por exemplo. Então, quando você gera a sua própria energia, você não está sujeito a essa bandeira tarifária. Imagine que dentro da bandeira tarifária, a conta de energia, os mesmos quilowatts que são consumidos por uma pessoa que gera a sua energia e por uma pessoa que não gera a sua energia, mas aqui a conta vem até mesmo dobrada. Então, o mesmo consumo tem valores completamente diferentes. Até porque quem gera a sua própria energia vai seguir apenas pagando pelo uso do fio B, que nós chamamos de TUSD, tarifa pelo uso do sistema de distribuição, que é o sistema que você usa apenas para usar as linhas de transmissão da sua concessionária local. E para finalizar esse vídeo, eu posso trazer para vocês a certeza de que quando você adquire o seu próprio sistema, hoje você ainda tem a facilidade de conseguir ter o payback, que nós chamamos de o retorno do investimento que você fez, em cerca de 1 ano e meio ou até 2 anos. Então esse payback ele reduziu bastante. O que antes quem investia em energia solar levava uma média de 5 anos para ter esse retorno do investimento, o retorno do investimento hoje, o tempo caiu drasticamente. Isso é muito positivo para quem está adquirindo a sua energia solar hoje. Então aquele valor que você investiu, em pouco tempo você tem ele retornado de volta e a partir daí você vai ter apenas o custo de pagar pelo uso do sistema de distribuição dessa tarifa do fio B. E se porventura no seu estado, na sua localidade, você observar que fora essa TUSD você ainda segue pagando tributos indevidos, procure um advogado de sua confiança e reveja essa situação com a concessionária de energia, porque isso não é devido. Então, investir em energia solar, além de você ter um patrimônio que vai gerar energia para você e você consegue fazer esse cálculo da economia durante o período em que as placas solares estão gerando para você em cerca de 30 anos, você vai conseguir mensurar que a economia é muito maior do que essa que é feito nesse cálculo, porque você vai ficar longe dos reajustes inflacionários, do custo de geração da energia, dessas bandeiras tarifárias e também de arcar com o custo de pagamento de subsídios que foram oferecidos pelo governo federal. Então, segue nos acompanhando aqui no canal, porque no final das contas, o que eu posso garantir para vocês é que continua valendo muito a pena seguir investindo em energia solar. E vou ainda adiantar para uma próxima um questionamento. Quando você gera a sua própria energia e você chega numa situação em que você não precisa sequer utilizar do sistema de distribuição da concessionária de energia, tendo seu próprio armazenamento de energia, você fica totalmente livre e independente das concessionárias de energia. Então, investir em energia solar é o melhor investimento que existe ainda hoje, nesse ano de 2026, apesar de todas as turbulências que nós vemos passando pelo país, para você conseguir ter um retorno concreto e financeiro para o seu bolso.